Irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Convido a todos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de São Pedro, capítulo 3. Pedimos aos irmãos da igreja que, na medida do possível, auxiliem os visitantes, compartilhando suas Bíblias, para que possamos juntos acompanhar os textos que nós leremos nesta noite. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Nós já expusemos aqui com os irmãos os versículos 8 e 9, e hoje nós queremos terminar essa parte do texto, os versículos 10 a 12. Mas vamos ler junto o texto todo, do 8 ao 12. Leitura alternada. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Vamos ler juntos o 12? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curve sua fronte. Peça que Deus, na sua divina misericórdia, no seu amor, fale conosco, fale com você. Nosso Deus, nosso Pai, nós temos declarado, ó Deus, que a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Ó Deus, nesta noite que tomamos, ó Deus, a Tua palavra, que abrimos, que lemos, que, ó Deus, dispomos o nosso coração para refletir, ó Deus, nela, para meditar nela, que o Senhor, ó Pai, aplique esta palavra aos nossos corações. Por mais, ó Deus, que nós apliquemos os nossos métodos humanos, a nossa retórica, ó Deus, nós sabemos que somente Deus, o Espírito Santo, aplica, ó Deus, a palavra e, ó Deus, guarda essa palavra nas vidas, aplica essas palavras, ó Deus, nas vidas dos ouvintes. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos aqui como instrumentos em Tuas mãos e rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua e nos exorte, ó Deus, através da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem nasceu para vencer. Vencer é o seu objetivo, a sua bandeira, o seu alvo maior. Vencer pela força, vencer pela espada, pela diplomacia, pela guerra, pela paz. Vencer pelo silêncio, vencer pela eloquência, vencer pela inteligência. Em tudo na vida do homem, em tudo que ele olha, em que ele objetiva as suas coisas, ele quer ser vencedor. O jogador entra no campo para vencer. O lutador entra no ringue para derrotar o seu adversário, para nocautear o seu desafiante. O comerciante entra no negócio para ganhar. O estudante faz o vestibular para passar. Todos queremos vencer. Mas, meus irmãos, a mais difícil vitória é a vitória sobre nós mesmos. O homem conquista o espaço, descobre os mistérios da ciência, domina as nações, destrona reis, abate multidões, derrama sangue, mas é derrotado por si mesmo. O pecado o estrangula como um monstro. O pecado o torna vil, desprezível e execrável. Nós temos falado, meus irmãos, os últimos domingos, os últimos 2 domingos, sobre vida vitoriosa. E certamente isso que nós falamos aqui, tomamos por empréstimo do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele coloca
a ilusão do homem em tantas coisas, que busca ter a vitória, que busca obter sucesso na vida por muitos meios, por muitas coisas. Mas quando, meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que a luta do cristão é uma luta diferente. É uma luta com outras armas. O apóstolo Paulo diz que nós não lutamos contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. A nossa luta é diferente. A luta que nós empreendemos é diferente. E o apóstolo Pedro sabia muito bem disso. Ele sabia que aqueles crentes, aqueles cristãos ali na Ásia Menor, eles estavam travando uma luta, embora visível, embora sendo perseguidos, perdendo suas coisas, muitos perdendo a vida, muitos sendo perseguidos pelo Império Romano. Ele sabia, aliás, o apóstolo Pedro sabia que esses irmãos tinham uma luta muito maior, uma luta muito mais excelente, que era uma luta espiritual. E a partir do versículo 8 do capítulo 3 dessa epístola de São Pedro, ele instrui os crentes a como vivenciarem, a como praticarem, a como demonstrarem uma vida vitoriosa. Nós vemos que ele vem trabalhando isso. No início do texto, o versículo 8, ele trabalhou o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Como é que nós devemos nos relacionar com os irmãos da fé? O versículo 8 ali está repleto aí de pelo menos 5 requisitos que Pedro estabelece aqui. Primeiro, a unidade em Cristo Jesus. Depois, nós devemos ser compadecidos uns para com os outros. Devemos ser fraternalmente amigos, ou como se fôssemos irmãos de sangue. Nós devemos ser também misericordiosos. E por fim, Pedro diz que nós devemos ser humildes nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Mas no versículo 9, ele trabalha a forma como nós devemos nos relacionar com os inimigos. Ele expõe aqui que nós não podemos retalhar, nós não podemos retribuir o mal com o mal. Nós devemos retribuir o mal com o bem. Esse foi o ensino de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E ele diz que nós devemos bem dizer a Deus, que nós devemos bem dizer ao Senhor em todas as coisas. Mesmo em tempos de crise, meus irmãos, é momento de nós bem dizermos a Deus. É momento de nós nos firmarmos em Deus. É momento de nós fazermos aquilo que o escritor aos Hebreus disse, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Porque ele já padeceu, ele sofreu por nós, ele foi humilhado por nós. Nós somos mais do que vencedores. E nós não temos um outro caminho, nós não temos uma outra alternativa a seguir, a não ser olhar para Cristo, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldades. Nós não podemos perder a visão, nós não podemos esquecer que nós servimos a Deus e que as armas da nossa milícia não são armas carnais, são as armas espirituais, e é com ela que nós lutamos. Nós não lutamos contra pessoas, nós não lutamos contra indivíduos, nós lutamos e empreendemos uma luta espiritual. Mas a partir, meus irmãos, do versículo 10, nós observamos que Pedro, ele continua nessa mesma temática, mas Pedro, falando sobre essa vida vitoriosa, ele vai nos instruir com outros pré-requisitos, com outros princípios aqui que nós precisamos aplicar às nossas vidas. Ele diz que uma vida vitoriosa, ela precisa ser vivida e exposta de acordo com o que nós vivemos, com o que nós expressamos através do nosso ser, através das nossas vidas, expressando e a forma como nós vemos a vida. Meus irmãos, embora os crentes, eles devam pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, embora sejam forasteiros neste mundo, nós muito bem sabemos, a palavra de Deus, ela não nos orienta a vivermos alienados das realidades deste mundo. Nós somos também, conquanto não definitivamente, mas nós ainda somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos deste mundo também. E nós precisamos viver como forasteiros, sim, entendendo que nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino sobremodo excelente, mas nós devemos viver esta vida de forma satisfatória, mostrando quem de fato nós somos e aquilo que Deus executou em nossas vidas. Embora o sofrimento, meus irmãos, seja uma realidade na vida do crente, Pedro diz que nós não devemos
procurar o sofrimento. Nós não devemos instigar o sofrimento. Você já ouviu aquela história daquelas pessoas que sempre estão na prova? Eu fico muito espantado. Muitas vezes porque tem gente que sempre está na prova. Mas a palavra de Deus diz que as provações, elas passam, né? Elas passam. Elas são passageiras. Quando nós lemos Tiago 1, 2 a 4, nós entendemos isso. Mas tem gente que só vive na prova. Nunca passa, nunca tem um alento, nunca tem uma alegria, nunca levanta a cabeça, nunca olha para Cristo e diz: obrigado, Senhor, eu passei, eu fui aprovado, eu passei. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece porque nós, muitas vezes, buscamos sofrimento. Nós buscamos sofrimento. Tiago diz que nós buscamos sofrimento pela língua, por aquilo que nós falamos, pelos nossos atos, pelas nossas obras. Mas nós devemos nos conformar à palavra de Deus e entender, meus irmãos, que crentes, embora tendo a marca do sofrimento sobre as suas vidas, eles não são masoquistas, eles não gostam de sofrer. Eles não são chamados simplesmente para sofrer. O crente não deve aborrecer a vida, mas deve buscar viver dias felizes. Porque a vida, meus irmãos, é um dom de Deus. E os dias de felicidade que Deus nos dá é para glorificarmos o seu santo eterno nome. É preciso, como cristão, meus irmãos, nos vigiar para não nos tornarmos pessoas frustradas, pessoas amarguradas, ao lidarmos com o sentimento, com o sofrimento, com a dor. O mesmo Deus que muitas vezes permite o sofrimento é o mesmo que permite, que nos dá a força para vencermos as dificuldades, para triunfarmos diante das dificuldades. Eu conversava com uma pessoa esses dias, uma pessoa muito jovem, e ela me dizia assim: pastor, eu não posso ser feliz. Eu disse: por quê? Porque eu já sofri muito. Ué, a pessoa não pode ser feliz porque já sofreu muito. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente vivendo assim. Vivendo do passado. Vivendo das dores. Expressando simplesmente a angústia nos seus rostos, nos seus corações. E não conseguem ser felizes porque estão sofrendo ou porque sofreram. Ou porque ainda estão preocupados com o que vão sofrer. Meus irmãos, e vamos para a glória de Deus, glorifiquemos a Deus. Nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Amém? Os sofrimentos, eles vêm. As provações, elas vêm. Mas elas passam. As religiões não cristãs, elas apregoam o medo, elas apregoam o sofrimento, meus irmãos. Mas o cristianismo é a religião da alegria, porque nós servimos ao Deus da alegria. Lembremos que o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, a carta a Filipos, ele está preso, mas é a carta onde ele mais fala sobre a alegria. Alegrem-se no Senhor, bendigam ao Senhor. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o nosso problema não é buscar felicidade, mas contentar-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais, quando Deus nos salvou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de amá-lo, glorificá-lo e de fruí-lo, de desfrutar da sua presença, da sua graça, dos seus benefícios, do seu agir sobre as nossas vidas. Na presença de Deus, meus irmãos, desfrutamos a plena alegria, a plenitude da alegria. O salmista, no Salmo 16, versículo 11, ele diz que nós encontramos em Deus delícias eternas. Delícias eternas, a verdadeira alegria, o verdadeiro desfrutar da presença de Deus. Jesus, ele mesmo nos prometeu vida e vida em abundância. Em João capítulo 10, versículo 10. Como crentes, meus irmãos, nós não devemos desejar o sofrimento. Devemos desejar e buscar, sim, dias felizes na presença de Deus. Por isso, Pedro diz aqui: quem quer amar a vida e ver dias felizes, devemos buscar em Deus, devemos nos apropriar de Deus, das suas promessas, do seu agir sobre as nossas vidas. Mas esses objetivos, meus irmãos, o objetivo de vivermos uma vida vitoriosa na presença de Deus, na presença dos homens, esses princípios, eles não acontecem fortuitamente. Eles não acontecem, eles não vêm
sobre nós como obra do acaso, um lance de sorte. Pedro nos ensina aqui alguns princípios que nós precisamos observar. O que devemos fazer e o que não devemos fazer para viver uma vida vitoriosa. E esse é o nosso alvo, meus irmãos. Vivermos vitoriosamente neste mundo, expressando o agir de Deus, que somos de Deus, que pertencemos a Deus. É interessante que Pedro aqui, na sua mente, logicamente instruído pelo Espírito Santo, ele faz a citação do Salmo 34, do versículo 12 ao versículo 16. Nesse texto que nós encontramos aí do 10 ao 12, com algumas mudanças, com algumas leves mudanças, mas com o mesmo significado, Pedro faz essa citação. O que é que nós devemos fazer, meus irmãos? Primeiramente, Pedro diz o que nós não devemos fazer para vivermos uma vida vitoriosa, para vivermos em vitória, para desfrutarmos dessa vitória nos dada por Deus em Cristo Jesus. Na primeira parte do versículo, na segunda parte, aliás, do versículo 10, ele começa dizendo: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, e aí ele nos atribui, ele mostra o primeiro princípio: refreie a língua do mal. Refreie a língua do mal. Queremos viver uma vida vitoriosa, queremos ser vitoriosos nesse mundo, meus irmãos, primeiramente devemos dominar a nossa língua. Tiago, quando escreveu essa carta, meus irmãos, ele dedicou, quando escreveu a sua carta, na verdade não essa carta é escrita por Pedro, mas Tiago, quando escreveu a sua carta, e nós lembramos, ele dedicou parte daquela epístola a falar sobre a língua, principalmente o capítulo 3. Tiago tinha essa mesma preocupação de Pedro. Por quê? Porque os irmãos que recebem a carta de Tiago na dispersão, eles também estavam passando por momentos de dificuldades, por momentos de lutas, por momentos de perseguição. Pedro aqui ele segue a mesma linha de raciocínio. Essa não é a primeira vez que ele toca nesse tema. O capítulo 2, ele já o fizera. No capítulo 2, ele chama a atenção desses irmãos para que eles perseverem na fé em meio às provações. Eles não poderiam esquecer de quem eles serviam. Uma língua, meus irmãos, sem controle aumenta ainda mais o sofrimento. É semelhante a um chicote que golpeia. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que uma língua descontrolada é como um azorrague, ou seja, é aquele chicote que traz o sofrimento, que golpeia o dono, o seu próprio dono, que aumenta o seu sofrimento. Ele diz que uma língua maldosa, ela fere como espada, destrói como fogo e mata como veneno. Por isso, ele instrui aqueles irmãos a dominarem a sua língua. Os crentes, meus irmãos, são advertidos a viverem em total observância a palavra que pronunciam, a fé que dizem ter e a boa prática da palavra de Deus em suas vidas. Em nossos atos, meus irmãos, o mal precisa ser extirpado, não só em sua essência, mas até mesmo em sua aparência. O salmista Davi, ele compreendia o perigo que ele corria com relação às suas palavras, aquilo que ele pronunciava. Quando no Salmo 141, versículo 3, ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós precisamos, meus irmãos, orar por nós mesmos. Nós precisamos orar para que nós saibamos usar bem as nossas palavras, para que a nossa língua ela não se entregue ao mal, para que nós não sejamos propagadores da maldade. E Pedro diz: refreie, você quer ter dias felizes? Refreie a sua língua do mal. Mas uma segunda coisa Pedro nos ensina aí: exclua a maldade das suas palavras. É como se ele estivesse repetindo aquilo que ele falou anteriormente, mas ele apenas está aprofundando aqui. E ele diz: evite que os seus lábios falem dolosamente. Não apenas do mal, mas nós precisamos extirpar, meus irmãos, da nossa vida, do nosso linguajar, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós pronunciamos, o dolo, a maldade. Falar dolosamente significa ser falso. É falar uma coisa e sentir outra. É ser agradável com palavras, mas esconder sentimentos maléficos no coração.
é bajular com a fala na frente e apunhalar pelas costas de forma traiçoeira. O que Pedro adverte aqui é que o crente não deve ser um enganador. O crente não deve se prestar a esse serviço, a essas coisas, a essa prática. Aqueles que permitem, meus irmãos, que suas línguas sejam maldosas, imitam o inimigo eterno da igreja, Satanás. Jesus disse, lá em João 8,44, o denunciou como o pai da mentira. E quando nós falamos dolosamente, Pedro diz que nós não devemos fazer isso, nos instrui a não fazermos isso. Infelizmente, nós estamos fazendo uma parceria com o inimigo eterno das nossas almas. O diabo é todo mentira. Os crentes não devem ter parte com ele. Não pertencem às trevas, mas pertencem à luz. O plano que Deus estabeleceu, meus irmãos, para os seus filhos, é que sejam fontes que glorificam a Cristo e não instrumentos de maldade e de engano. Esse mundo ele tem uma marca do mal. João diz que o mundo jaz no maligno. Nós confiamos, meus irmãos, em poucas pessoas por vivermos num mundo marcado por essas coisas. Mas como cristãos, neste mundo nós temos uma grande missão: propagarmos o bem e não o mal. Falarmos aquilo, enchermos a nossa boca. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, da palavra de Deus, nós somos chamados para pronunciar as grandezas de Deus, os desígnios do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, versículos 2,16, ele atrela o pecado da língua à injustiça. Abra sua Bíblia lá. 2 Timóteo. Dois, 2 Timóteo 2,16. Veja o que ele diz: evita igualmente os falatórios, inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. No versículo 19, a parte B, ele diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, as nossas línguas, elas precisam pronunciar as grandezas de Deus, o louvor de Deus. Elas precisam anunciar o bem e não o mal. E por isso nós precisamos, de fato, nos colocar diante do Senhor. Pedir, como o salmista disse: põe guardas à minha boca, Senhor, para que nós pronunciemos as verdades do Senhor. Amém? Terceira coisa, meus irmãos, terceiro princípio que Pedro nos ensina, o versículo 11, ele diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Ou seja, renuncie o mal, apegue-se ao bem. Pedro aqui, meus irmãos, ele diz que a melhor defesa é o ataque. É interessante essa expressão de Pedro. Ninguém renuncia ao mal sem praticar o bem. É interessante, né? A mesma ideia que Tiago utilizou no capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. É como se fosse um ataque, é como se fosse aquilo que nós ocupamos agora as nossas vidas, em prestar o serviço a Deus, em louvar a Deus, em viver segundo a sua vontade. A maldade, infelizmente, ela aprisiona, ela escraviza. Ninguém ambientado ao contexto, meus irmãos, da maldade, poderá ser feliz ou fazer alguém feliz. No terreno da maldade não há alegria verdadeira, o prazer ou a possibilidade da verdadeira felicidade. A maldade é um terreno sombrio que destrói e se destrói ao mesmo tempo. O homem ele só será plenamente feliz quando ele estiver aos pés de Jesus Cristo. Quando a sua vontade for a vontade de Deus, quando ele renunciar às suas próprias vontades para viver assim a vontade do Senhor. Apartemo-nos do mal. Essa é a exortação da palavra de Deus. Apeguemo-nos ao bem. Só assim ele será anulado. No que temos, meus irmãos, investido nosso tempo. Lutemos bravamente todos os dias contra o mal. Mas nos empenhemos, nos comprometamos
em viver o bem, em praticar o bem, em praticar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, já no finalzinho da carta, no capítulo 4, ele instrui ali os irmãos a ocuparem as suas mentes com tudo que é de Deus, com tudo que é bom, agradável, com tudo que provém de Deus. E assim eles estariam, de fato, pronunciando, vivendo a vontade expressa de Deus em suas vidas. Amém? Quarta coisa, Pedro, aliás, continua aí nos dizendo, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Pedro nos instrui aqui, meus irmãos, que uma vida vitoriosa também é empreendida na busca da paz. Esforce-se em busca da paz, em buscar a paz. Segundo que Pedro, meus irmãos, escreve aqui, a paz não é simplesmente um estado de espírito, como muitas vezes nós ouvimos falar, que se desenvolve em nossa vida de forma automática. Aqueles, meus irmãos, que querem alcançá-la, precisam se esforçar, se empenharem, até conseguirem encontrá-la. Essa é a expressão do apóstolo Pedro aqui. A palavra de Deus, ela está repleta de textos que nos exortam a viver em paz. E, de fato, expressar como sinal forte de Deus sobre as nossas vidas. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um dos principais textos. Mas tantos outros textos nós encontramos na palavra que nos instrui a vivermos. No que depender de nós, devemos buscar a paz, devemos viver em paz. A instrução de Paulo às igrejas que ele fundou, aquelas que ele escreveu, sempre foi nesse sentido. E mais uma vez, Pedro, meus irmãos, não está criando princípios de sua própria cabeça. Ele viu em Jesus Cristo, foi ele que os instruiu sobre isso no Sermão do Monte. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós, servos de Deus, somos chamados, nós temos a missão de proclamadores de paz. Logicamente, meus irmãos, não podemos entender paz aqui fora daquilo que fora requerido por Cristo. Nós não podemos viver uma pretensa paz renunciando os verdadeiros valores da palavra de Deus. E aquele exemplo que diz, não vou dizer nada, eu vou ficar na minha porque eu não quero discussão com fulano. Eu não quero desentendimento com Beltrano. Não é dessa paz, meus irmãos, que Jesus está falando. Jesus está falando dessa paz que emana da palavra de Deus, dos princípios da sua palavra. É preciso reconhecer que nem sempre, nesse sentido, é possível preservar a paz quando a alternativa é fazer o que o outro faz, concordar com o que o outro pensa, mesmo estando errado. Deus não nos orienta a tais posturas. Os falsos profetas foram rejeitados por Deus. Na profecia do profeta Jeremias, porque aqueles homens anunciavam dias de paz quando o povo estava vivendo em pecado, para anestesiá-los, para adormecê-los em suas práticas. O reverendo Hernandes, ele diz que o mundo fala em paz, mas investe mais na guerra. As nações firmam tratados de paz, mas se rebelam contra o príncipe da paz. E essa é a realidade que nós vivemos no mundo atual. Jesus Cristo, meus irmãos, disse aos seus discípulos, em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Aqueles que têm Deus, aqueles que são comprometidos com o Senhor, desfrutam dessa paz verdadeira, dessa paz que somente Deus, somente Jesus pode nos conceder. Meus irmãos, Deus em Cristo já nos deu essa paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que é um presente àqueles que lhe pertencem. E nós devemos praticar essa paz. Afinal, nós servimos ao príncipe da paz. E nós devemos vivenciá-la. Nós devemos ter como princípio norteador das nossas vidas. Buscarmos, naquilo que depender de nós, essa paz. No que depender de cada um de nós, nós devemos nos empenhar para alcançá-la. Eu costumo pensar, meus irmãos, que nós só oferecemos aquilo que temos.
Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. E eu pergunto a você, você tem paz? A paz de Cristo? Ofereça a paz. Empenhe-se em viver em paz. Em buscar a paz. Em viver segundo aquilo que Deus requer de cada um de nós. Amém? E por fim, meus irmãos, o versículo 12. Pedro nos diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro diz aqui, meus irmãos, que em tempos de perseguição, em tempos de angústia, nós podemos viver uma vida vitoriosa, investindo em oração, sendo pessoas de oração. Os crentes precisam, meus irmãos, entender que as dificuldades não afastam Deus deles. Pelo contrário, quando enfrentam perseguições, Deus os ouve. Ele não está indiferente à causa do seu povo, quando sofrem por ele. Nós precisamos, e o povo de Deus precisa entender que mexer com o Filho de Deus é mexer com Deus. E nós precisamos nos colocar diante dele, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de lutas e de perseguições. Quantas lutas, meus irmãos, nós enfrentamos, e muitas vezes nós permitimos que o sofrimento sufoque nossas orações. Quando isso acontece, o inimigo da igreja se alegra, porque nós estamos perdendo uma grande oportunidade de nos colocarmos diante de Deus, de orarmos diante daquele, de colocarmos as nossas vidas pela oração diante daquele que todas as coisas vê. Aquele que contempla todas as coisas. Pedro aqui sabia que esses irmãos corriam sério risco de serem silenciados, se calando em suas orações, não orando por causa do sofrimento. De fato, meus irmãos, existem momentos na vida que nós passamos que parece que nos falta força até mesmo para orar. Mas é nesse momento que nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. A oração, Pedro reconhece aqui como antídoto para o mal. É orando que nós não nos empenhamos no mal. É orando que nós buscamos a Deus, que nós nos entregamos a Ele. A causa dos cristãos, meus irmãos, não passa desapercebida aos olhos do Senhor. É isso que Pedro diz. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, às suas orações. Deus vê os justos, ouve suas orações, vê suas obras. Mas ao mesmo tempo Pedro diz que o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Pedro fala aqui do julgamento. É Deus que julga retamente. É Deus que manifesta o seu julgamento de forma reta. Os injustos, meus irmãos, têm em Deus como seu inimigo. Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Ter Deus como adversário, ter Deus como inimigo. Nada escapa ao seu olhar. Ele vê todas as coisas. Tempo de perseguição, meus irmãos, tempo de angústia, tempo de dor. Não é tempo de lamentar. Não é tempo de murmurar. Não é tempo de desistir. É tempo de orar. É tempo de nos colocarmos diante de Deus. De entregarmos ao Senhor as nossas vidas e todos os nossos conflitos. O livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando aqui às quintas-feiras, meus irmãos, e tem um relato maravilhoso que nos reporta a isso. Atos capítulo 12, fala ali da prisão de Pedro. Tiago já tinha sido morto, né, por Herodes, e Pedro é preso também. Herodes está aguardando passar a Páscoa para matar, para decretar a sua morte. A história nos conta que a igreja orava, que a igreja intercedia. E Deus enviou o livramento, enviou o anjo, libertou o seu servo, livrou da prisão, livrou da morte. Mas vocês lembram o que aconteceu a Herodes? O mesmo anjo, a mesma providência de Deus que veio para libertar o seu servo, tirou a vida
de Herodes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus ouve a oração do seu povo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É necessário crermos, é necessário buscarmos ao Senhor e entender que Ele ouve a nossa causa. Talvez você que está aqui nessa noite já tenha desistido de algumas coisas, talvez por algumas circunstâncias, por alguns momentos, por algumas lutas, por algumas dificuldades. Mas eu diria a você nesta noite, não desista, continue orando, continue se colocando diante de Deus. Deus ouve a oração do seu povo. E você que está aqui nessa noite, que ainda não tem um compromisso com o Senhor, entregue sua vida a Ele. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode nos abençoar. E pode fazer com que nós vivamos dias felizes ainda aqui. Mesmo passando pelas lutas, mas servindo ao Deus da alegria. Pertencendo ao Príncipe da Paz. Graças a Deus que nos dá a vitória. Como? Por meio dos nossos próprios esforços? Jamais. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Vitória por meio de Jesus. A verdadeira vitória, meus irmãos, só em Jesus Cristo. A verdadeira alegria, só em Jesus Cristo. Vamos orar com sua fronte? Agradeça a Deus, coloque diante dele. Peça que o Senhor lhe ajude. Ele está pronto, meus irmãos, a ouvir as nossas orações. A nos ajudar a caminhar para o louvor da sua glória. Senhor Deus, é fato que nós muitas vezes passamos, ó Deus, por angústias, por provações, por dificuldades. Mas é fato também, ó Deus, que quando nós estamos, ó Deus, passando e estamos vivenciando, ó Deus, esse contexto, nós muitas vezes enfraquecemos na fé. Porque perdemos, ó Deus, a visão bendita do Senhor, nos conduzindo, ouvindo as nossas preces, ouvindo as nossas orações. Ó Deus, nos fortalece de tal modo que nós, mesmo em meio a esses momentos, mesmo, ó Deus, nesses contextos, nós possamos firmar os nossos olhos no Senhor. Possamos firmar os nossos pés na rocha. Como esses irmãos aqui da Ásia Menor necessitavam, ó Senhor, de seguir, de te obedecer, nós também necessitamos. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos e quantas vezes, ó Deus, não observamos aquilo que a tua palavra nos diz. Tem misericórdia de nós. Nos abençoa, nos corrige e nos ajuda, Senhor, a andarmos no teu caminho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.